Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, shalom, graça e paz, que bom, a alegria do Senhor é a nossa força, que bom que você está ligado, sintonizado na rede, na rádio Sara Brasil FM de comunicação, a rádio que é a pura unção do céu. Obrigado, Senhor, louvo a Deus pela sua vida, pelo seu carinho, pela sua participação e pela sua audiência. Receba agora um abração especial, um grande abraço, bem-vindo, Deus abençoe você, sua casa e sua família, você que nos segue também nas redes sociais, Deus abençoe você, você que vai nos assistir agora pelo YouTube também, que a mão do Senhor seja sobre a sua vida. Um grande abraço ao Denis, lá em Porto Alegre, ou Viamão, acho que está em Viamão agora, porque Porto Alegre está ilhada, né? A situação da rádio ainda é bem difícil, mas ele está conseguindo operar, não sei como, e também vai nos colocar no ar hoje na rádio. Daqui a pouco o Bispo João explica como será esse milagre aí da comunicação. Então, bom dia a todos os meus irmãos de Florianópolis, grande Florianópolis, nos ouvindo. Um abraço especial para toda Porto Alegre, voltando hoje para a rádio. Nosso programa vai sair ao vivo, vai ser retransmitido hoje às 10 horas da manhã, nos 95.5 FM. Bom dia, Bispo Robson, bom dia, Bispo João, bem-vindos. Bom dia, pastor Kennedy, bom dia, Denis, bom dia, Bispo João. Perdão, bom dia, Bispo Robson, bom dia, pastor Kennedy, bom dia aos ouvintes da Sara Brasil, meu querido Denis, mais um dia aqui nesta boa cidade de Porto Alegre. Bispo João, nos dê notícia, você é o nosso repórter local aí de Porto Alegre, nos dê notícias de como está a situação hoje, agora, ao vivo, agora, né? Terça-feira pela manhã, como é que está? Na verdade, por conta das chuvas, né? Hoje está sol aqui, graças a Deus. Frio, né? Esfriou. 7 horas da manhã estava 10 graus, mas tende a esquentar um pouquinho, né? Mas hoje vai ser um dia frio. O Rio Guaíba ainda está subindo, né? Desde meia-noite até agora subiu 6 centímetros, está em 5,20 metros, né? Muito próximo do nível que chegou no pico aqui da cheia, que foi 5,33, né? Mas não está subindo numa velocidade muito grande, né? Porque se desde meia-noite até agora chegou em 5,20 metros, isso significa que deve estar subindo aí 1 centímetro por hora, né? E aí, né, daqui a pouco começa a chegar no teto, né? Depois que chega no teto, começa a entrar numa descendente, né? Porque está seco, tá sol, vai ficar sol hoje e amanhã. Talvez quinta chova de novo, mas não vai ser uma chuva muito grande, não é uma chuva torrencial, né? Então, esse é o quadro aqui na nossa cidade. Nós estamos esperançosos de que não chegue ao nível que eles estavam temendo que chegasse, que era 5,60, e já nessa semana comece a descer, né? Verdade. Bispo Robson, antes de eu entrar no tema de hoje, que é sobre formas de relacionamento, né, agamia, poligamia, poliamor, monogamia, esse é o tema de hoje, eu estou ouvindo falar muito sobre os fenômenos da natureza, em relação à enchente, né? O Bispo João também deve ouvir. Eu ouço e leio vários comentaristas, e ontem um professor de uma universidade estava explicando que esse evento é normal, naturalmente normal, né? Segundo ele, segundo a explicação da meteorologia, são eventos esperados, são eventos que podem acontecer a cada 5, 10, 15, 50 anos, 40 anos, e
eles estavam explicando de forma natural esse excesso de chuvas, né, aí no Rio Grande do Sul. E, segundo alguns debatedores e tal daquele programa, eles falavam que um dos principais fatores foi o avanço das cidades sobre os rios, né? Entendeu? Não houve não tinham como prever, né, um crescimento enorme, e também não, como o tempo de chuva, esse tempo foi muito longo, eles não conseguiriam prever que a cada 30, 40 ou 20 anos essa chuva voltaria. Por outro lado, né, vem uma enchente, e até eles que são cientistas, não são cristãos, eles comentaram isso. Por outro lado, eles falavam assim, os religiosos, né, estão dizendo, e a gente recebe eles falando, tá, inúmeras mensagens que isso é algo relacionado ao juízo, a Deus, né, e que Deus mandou essa chuva para castigar. Olha só, eu estou falando de um programa não cristão, numa rádio não cristã. Aí eles falaram assim, não, eles já falaram assim, a gente entende a fé, né, mas não foi algo natural, extremamente natural, certo? E que pode se repetir, segundo eles, ano que vem. E ano passado, segundo eles, já teve uma prévia disso. E que isso pode começar a acontecer por causa das mudanças climáticas. O que você acha disso? Bom dia, Bispo Hugo. Bem-vindo. O Bispo Robson vai responder essa pergunta. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Kennedy, Robson, João. Deus abençoe vocês aí. Ok, né? Antes, aqui nós em São Paulo agora, caiu a temperatura também, viu, Bispo João? 19 graus. E previsão de chuva. Estava um calor esses últimos dias, muito forte. Eu espero que tenha quebrado essa barreira, atmosférica, e liberado o Rio Grande do Sul, né? Para poder agora voltar à normalidade, né? Porque realmente foi uma coisa completamente fora do normal, né? E agora, Deus queira que esteja normalizando para baixar as águas definitivamente, né? Aí na região. E Deus dê graça a todo esse povo. Bom, vamos lá, né? Eu entendo que é isso mesmo, Kennedy. Eu entendo que são ciclos da natureza. A natureza e o homem está começando a entender isso. Para nós tudo é muito novo, né? Porque se a gente pensar que a informação chega para nós do jeito que chega, é um privilégio, né? Nós temos uma sociedade privilegiada, mas é novo a forma de informação chegar até nós, né? Todos os estudos que estão sendo trabalhados de um período para cá, de pensar em 50 anos para cá, isso é muito novo, né? E o homem está entendendo a natureza. Agora, construiu mesmo, próximo de rios, em áreas de risco, né? Para alagamento. Eu estava ouvindo também algumas pessoas especialistas comentando que toda essa tragédia no Rio Grande do Sul poderia ser amenizada, talvez não contida, mas amenizada com certas técnicas. Por exemplo, a Holanda, ela se preparou muito bem para isso, né? Para áreas alagadas. E existe o mesmo problema do Rio Grande do Sul. E eles conseguiram trabalhar isso, né? Tem toda uma técnica de fazê-lo, né? Ampliando as áreas de escape das águas, diques e algumas coisas assim. O Rio Grande do Sul, se tivesse trabalhado, talvez, né, essas técnicas, poderia ter amenizado, né, essa situação, principalmente Porto Alegre, pelo que eu ouvi, tá? Alguns especialistas. E eles estão apontando para isso ainda, né, que há como trabalhar e se colocar de uma maneira mais, né, tirar um pouco do risco, vamos colocar assim. Mas vai ter que investir muito. Vai ter que investir muito. Juízo de Deus. Bom, é como eu falei, quando eu olho para a Bíblia, eu não olho esse único evento, eu olho a década, ou mais do que isso, né? Há sinais nos céus desde 2014, 2015, que a gente vem comentando. O Bispo Hugo, ele faz um trabalho muito bom sobre escatologia. De tempos em tempos a gente fica discutindo sobre tudo que fala-se, né? Sobre eventos e sinais e tudo mais. Eu acho que desde 2012, né, Bispo Hugo,
a gente tem falado muito sobre sinais que estão acontecendo na humanidade, né, nos céus, nos lugares, em regiões específicas, eventos geopolíticos, que apontam para um tempo diferente. E o Apocalipse é o ápice disso, né? Quando Deus for realmente interferir na humanidade para estabelecer seu governo. Para o povo cristão, o Apocalipse não é um problema. Pelo contrário, né? É o tempo mais esperado do cristianismo, porque é a intervenção de Deus. De fato, a intervenção de Deus. Muita gente faz aquelas perguntas, né? Se Deus existe, por que ele permite tal situação na África ou em qualquer outro lugar? Bom, tem um dia marcado aí, ou um período marcado para Deus interferir. E a gente chama de Apocalipse. Aí eu me lembro da Baby do Brasil, né? Quem sabe ela está com a razão, então, né? A gente falou aqui que ela lá naquele caminhão falou que, gritando lá para a Ivete, né? Não sei o quê, né? Ivete, o Apocalipse. De repente ela tem razão, viu? É verdade. Olha só. Bom dia, Bispo Paulo, Renato, bem-vindo. Né? Deus abençoe. Shalom. Bom dia. Bom dia, Bispão. Seja bem-vindo. Já vai entrar num jogo aqui, num cheque. Quero dar um cheque nos 3 aí, tá? Eu recebi um vídeo ontem, está viralizado esse vídeo. Como eu falo, eu não repasso esse tipo de vídeo, tá? Não repasso mesmo, para em mim. Né? Em que aparece uma mulher vestida com uma roupa de uma certa religião, aí inclusive na cidade de Viamão, onde está o Denis, e ali tem um cemitério consagrado aos seus deuses. Né? Eu não vou aqui falar o nome, tá? Por isso. Mas vamos lá. E segundo a descrição, eles falam assim, olha que dia isso... Olha, veja o dia da inauguração. Não é semelhança. Aí, lógico que é um vídeo que saiu de um cristão, de um crente, né, afirmando que tudo que aconteceu aí tem a ver com, olha só, com esse evento. Aí eu fiquei pensando assim, poxa vida, dar muito poder, dar muito poder. Né? Eu sei que as trevas, o inimigo, ele tem poder, mas dar a ele toda a glória, toda a honra, dizendo que ele é o causador de tudo isso. Né? E aí, o que eu entendo? Quando eu digo que isso é uma causa somente espiritual, veja bem, somente espiritual, eu estou anulando o poder da igreja. Né? No meu ponto de vista, entendeu, Bispo João? Entendeu, Bispo Hugo? Entendeu? Parece que eu estou diminuindo o poder da igreja. Né? Quando eu atribuo somente a esse evento, certo? Apenas no âmbito espiritual, tá? É o meu modo de pensar, é o meu modo de entender. Eu estou errado? Aqui na região de Porto Alegre, nem devia ter tido cheia. A cidade tem um sistema, a região metropolitana tem um sistema para 6 metros, um sistema de defesa para 6 metros de cheia do Guaíba, e chegou a 5,3 o nível do lago, né? Então, na verdade, nem deveria ter entrado água na cidade. O que houve foi uma falha do sistema de defesa que já existe, né? Aqui em Porto Alegre, existe uma barreira feita com diques, né? As pessoas nem sabem que é dique, né? Porque é como lá em Murtinho, viu? São áreas elevadas, a margem do rio são terrenos elevados, né? Por exemplo, a avenida que fica ali em frente ao estádio do Internacional, né, que é o Beira-Rio, aquela avenida é um dique. A freeway, a saída da freeway é uma espécie de dique, porque foi uma área elevada para conter eventuais cheias do rio, né? Agora, tem uma área de 2,6 quilômetros que não é dique. É um muro de proteção, né? Eles criaram um muro de proteção para que houvesse acesso à área portuária, por isso não fizeram um dique nessa área.
que numa avenida aqui chamada Mauá, principal. Você vê claramente esse muro, né? Ele não fica só ali, ele tem 2.600 metros, né? Esse muro de proteção. E esse muro tem 14 comportas para dar acesso, né? Que abre e fecha. E essas comportas estavam todas mal. Havia uma vedação falha nessas comportas. E a água entrou por aí, entendeu? A água entrou pelas comportas e vazou, as comportas vazaram. Esse muro ele tem uma altura de 6 metros. Ele está preparado para defender a cidade até uma cheia de 6 metros. Só que ele não era um muro, né? Era uma peneira, porque as comportas vazaram, todas as comportas vazaram. Por isso encheu a cidade. Ali na Sertório, por exemplo, que é o local onde fica a igreja, a nossa igreja sede, né? A Sara Nossa Terra da Zona Norte, ali na Avenida Sertório, ali rompeu a comporta. Por isso que entrou aquela quantidade de água, né? Para você ter uma ideia, teve um dia que tinha o nível da água dentro da cidade estava mais alto que o nível da água fora da cidade, né? Porque o mesmo muro que era para proteger estava dificultando a saída de água, porque tinha que sair lentamente pelos espaços de vazão das comportas. Isso mostra o erro que houve, né? Na verdade, aqui na região metropolitana, pegando Canoas, Porto Alegre, o erro, cara, foi um erro de administração de um sistema de defesa que já existia. Né? Não havia manutenção. No interior é diferente. No interior não tem como fazer dique, porque lá os rios, cara, não são rios muito largos, né? Eles crescem numa cheia dessa. Eu estava ouvindo um hidrólogo falar sobre isso, um especialista aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele estava falando que no interior, numa cheia como essa que nós tivemos, o rio sobe 20 metros. Coisa de doido, né? É impossível você fazer um dique dessa altura, entendeu? Sobe mais de 20 metros. Assim, o interior teria que ter uma solução, né? Nem ele sabia qual a solução possível, né? Para essas cheias do interior, né? Para esses rios que de repente sobem rapidamente. Por isso dá aquela enxurrada, aquela loucura, né? Talvez fosse não tem como, né? As cidades estão ali, né? Mas na região metropolitana era perfeitamente evitável a cheia. Então, nossa, isso quase não está sendo falado, hein, João? Que coisa, hein? Mas eu ouvi um especialista falar na Gaúcha até. Acho também. Esse é o motivo da minha pergunta, porque é um evento, e aí vocês acham que eu estou errado na minha análise quando eu recebo esses vídeos que atribuem às trevas esse evento, e aí isso, para mim, é dar muito poder, né, a quem está caído e diminuir a igreja. Vocês acham que eu estou errado no meu ponto de vista, né, em aceitar que também seja algo parte natural disso? O que vocês acham? Porque vocês falaram que a maioria dos crentes evangélicos hoje o que corre é que é algo quase que totalmente espiritual. Pelo menos é o que chega até a mim, né? Eu acho muito... eu acho que é precipitado você falar isso, né? Eu acho que ninguém tem a... Não, eu não para falar isso. Por isso que eu quero dizer, eu não estou falando isso. Né? Eu sei, eu entendi. Eu estou respondendo que eu acho precipitado. Eu sei que alguém aqui, você aí, um dos 5 aqui, teve uma revelação divina e Deus falou com vocês. Eu não tenho essa autoridade para falar isso, entendeu? Eu acho que eu tenho orado pelo Rio Grande do Sul, né? Tenho orado mesmo, pedido que Deus traga luz e graça e proteja o Rio Grande do Sul. E eu não tenho ouvido a voz que Deus está julgando o Rio Grande do Sul, né? Não sei se um de vocês aqui tem ouvido isso.
Então, eu acho que sabe como é que pode soar para o povo que está sofrendo, o povo que está sofrendo essa tragédia? Um desprezo, um descaso, uma indiferença, né? E eu creio que não é isso que agora que o Rio Grande do Sul está precisando. Se for isso, Kennedy, é uma questão entre eles e Deus. Eu acho que ninguém tem que ficar apontando o dedo, falando que vai ferir quem. Sabe aquela coisa de não apague a cana que fumega? É assim, você vai chegar lá e vai dar o tiro de misericórdia, né? As pessoas estão precisando de ajuda, de força, de intercessão, de serem levantadas, fortalecidas. É assim que eu entendo. Eu acho que, a não ser que Deus fale, né? Aí tudo bem, eu respeito. Bispo Paulo Renato, e o senhor, como entende a vossa senhoria? Pouco sobre... O Senhor é aquele que entende tudo, né? Mas eu penso o seguinte, tô com o Bispo Hugo aí, que capacidade, que poder que... Tô com você também, né? Sua fala aí, que poder que o inimigo tem para esse tipo de coisa aí. Eu não acredito, não. Eu acredito na vontade permissiva de Deus, né? Lembrando que a vontade permissiva de Deus não é ele ir lá encher um estado inteiro de água porque deu vontade nele, né? A vontade permissiva de Deus é aquela soberania do homem, suas decisões, o seu livre-arbítrio, as suas escolhas. Já tem aí a evidência de uma falha técnica, o Bispo João acabou de trazer com muita propriedade, e infelizmente é uma calamidade, uma catástrofe. É aquela mesma coisa, eu moro aí num sítio, resolvi construir meu rancho numa encosta, aí um belo dia veio uma tempestade que dura muitos dias, muito volume de água, e de repente aquela encosta para cima do meu rancho acaba descendo inteira, infelizmente caiu por cima do meu patrimônio, pode ter lesado vidas, são coisas que ninguém faz isso pensando que isso vai acontecer, né? Ou então que Deus resolveu jogar tudo isso em cima das pessoas para ver se esses pecadores infiéis se convertem e tal, ou traga o juízo merecido sobre alguém, misericórdia, né? Eu não vi, eu tive acesso ao vídeo que você falou, né, da bruxaria aí toda, mas eu não vi nenhum vídeo assim, até agora, também não estou procurando por isso, talvez por essa razão não tenha visto algum vídeo de alguém aí que a título de profeta, né, tenha se levantado para dizer que isso é um juízo, tal. Meu Deus do céu, eu não vejo assim mesmo. Não é minha visão. O que eu vejo é que existe um Deus de misericórdia que na hora da calamidade tem movido um povo e tem feito desse povo um só coração. E o mesmo sentimento, acredito que alguns de vocês aqui, tirando o Bispo João, que está lá no olho do furacão, né, como se diz, e outros aí do Brasil todo, a vontade que brota no coração é de você pegar o primeiro veículo de transporte disponível e cair lá para poder fazer também o nosso voluntariado de mão na massa, né, essa ajuda toda. A gente sabe que talvez não vá tanto ajudar quanto possa, de repente, atrapalhar, né? Mas muita gente fez isso, está fazendo isso. A gente vê que o povo brasileiro é um povo de amor, é um povo solidário, e é um povo que escuta a voz da misericórdia divina e estende a mão para o seu próximo a hora que ele precisa. É isso que a gente está vendo. O que a gente está vendo muito pouco, agora começou uma movimentação, mas eu acredito que é uma reação mais política do que virtuosa, onde Estado e instituições começaram a se mover de uma forma objetiva, mas eu acho que mais, desculpa, né, minha opinião aqui, mas tentando tapar o buraco da exposição midiática, e lembrando que essa exposição midiática não é a grande mídia, é a mídia alternativa, aquela que flui pela internet, onde jornalismos amadores e privados acabam fazendo essa comunicação toda dessa falha, da ausência do socorro imediato, ou com a eficiência que se esperasse, ou com o empenho que se esperasse. Então, assim, Pastor Kennedy, eu não vejo como a mão de Deus oprimindo um Estado, eu vejo, pelo contrário, a mão de Deus estendida para esse Estado, através da misericórdia no coração dos semelhantes que estão lá
dando o seu melhor, né? A gente vê alguns gaúchos que são pessoas de um melhor poder aquisitivo, que apesar de terem perdido alguma coisa, possuem um lastro financeiro, né, para tocar a vida, se sustentar, tirando do seu para poder servir o seu próximo, né? E isso para mim, isso é a mão de Deus. Aí sim eu vejo a mão de Deus. Deus levantando pessoas que às vezes estão no mesmo barco, mas que tem coração generoso o suficiente para poder, nessa hora, estender a sua mão e ser um pouquinho de alento, um pouquinho de esperança, né? Para aqueles que, de fato, realmente perderam tudo, literalmente tudo, inclusive vidas, né? O que vale muito mais do que ouro, prata, bens, qualquer outra coisa desse tipo. Aí o que me preocupa, ao mesmo tempo, é ver que as condições climáticas não estão favoráveis. Então, resta a nós realmente estar em oração, clamando a Deus e atendendo as necessidades da melhor maneira possível que cada um possa ajudar. No caso aí, pegando os veículos confiáveis de doação, fazendo um Pix, né? Ou então enviando bens, enviando roupas, colchões, medicamentos. Isso, claro, não saia no desvairume, né? De tentar ajudar. Procure veículos, canais confiáveis, né, e confirmados para poder fazer esse tipo de ajuda e, de fato, conseguir com efetividade estender a sua mão para onde os seus pés não conseguem te levar, servir um pouco de alento para as pessoas. Amém, isso é muito importante, canais confiáveis. Só fazendo um adendo aqui, o Bispo João falou igual os muros de Murtinho. O Bispo, lembra que ninguém no Brasil sabe o que é Murtinho. Murtinho é a cidade onde o Bispo João, o Bispo Hugo nasceram, né? Aí quem está em Porto Alegre me ouvindo a Azenha toda é maior do que Murtinho, né? É um terço do Arena do Grêmio ali. É uma cidade. Eles saíram de Murtinho, nem sei se existe mais, acho que eles eram os únicos murtienses lá, né? Tá só para lembrar. O que é isso, rapaz? Minha terra que lá, tá se tornando agora também, né? Lá é o Pantanal e uma cidade que sofre cheias, que foi solucionado com diques. Eles falam com orgulho de Murtinho, assim como se a gente conhecesse. Ouvisse falar, alguém aqui conhece Murtinho, eles falam assim com a boca cheia. Kennedy, eu quero dizer para você que eu encontro com empresários aqui em São Paulo e eu falo da minha terra, já fui lá pescar. Os empresários de São Paulo pescam em Porto Murtinho, viu? Porto Murtinho é considerado o maior centro de piscicultura do Brasil, meu irmão. Olha só. Amém. Vamos lá, gente. Só para a gente rir um pouco, né? Aqui, hoje o assunto é sobre agamia, poligamia, formas de relacionamento. Eu puxei esse assunto porque eu nem sabia que existisse essa tal de agamia, né? É tão complexo que para explicar eu não vou ousar explicar, né? Porque tantas formas de relacionamento que está surgindo, poliamor, bigamia, que mais? Trisal, enfim. Eu falei, olha, é muita confusão e é mais um produto, né, oferecido às pessoas que essa nova geração traz para se relacionar. Eu queria debater isso com vocês, porque a Bíblia fala, olha que interessante, 1 Coríntios 6, né? Eu vou parar aqui numa vírgula aqui, né? 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? É uma pergunta. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros. Aí continua a lista aqui daqueles que Paulo enumera que não herdarão o reino de Deus, né? A Bíblia é bem clara em relação a esse assunto, né? É bem clara. A Bíblia ela traz o casamento, a relação de forma única, né, entre homem e mulher. E hoje nós estamos aí vendo uma enxurrada, uma avalanche de formas de relacionamento, certo?
essa agamia, o que significa agamia, né? Não sei se é novo para vocês. Tá? Segundo uma antropóloga da USP, a agamia é caracterizada por pessoas que não querem casar, elas não querem ter filhos e que não se atraem pela ideia do compromisso tradicional de estabelecer uma família. Agâmicos escolhem estar solteiros, né? Mas estar solteiros não significa que não tenham parceiros, tá? Eles chamam parceiros, né? E é uma tendência, segundo eles, moderna, entendeu? É uma tendência bem moderna. Não é esse tipo de comportamento não é único no Brasil, Estados Unidos, Japão, outros países, e segundo também pesquisas, tem muito a ver com as redes sociais, as influências das redes sociais. Por que as pessoas não querem o compromisso? Porque parece que para eles, para essas pessoas, casamento é algo difícil, complicado, complexo, pesado, né? Porque para eles têm essa visão da rejeição do casamento como a sua pessoa. Essa é a primeira pergunta, certo? E nós lemos lá na Bíblia que, acho que foi Lameque o primeiro não lembro, agora eu pesquisei, mas eu esqueci, não sei se foi Lameque. Ele teve 2 mulheres. No início, ali em Gênesis, fala que alguns homens tiveram mais de uma mulher. E depois isso mudou. E por que isso mudou? Também as pessoas perguntam, poxa, pastor, no Velho Testamento podia-se ter várias mulheres. No Novo Testamento, não. Quando mudou e por que mudou? Então, já fiz 2 perguntas e eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, dos ouvintes também, daqueles que estão agora nos ouvindo, nos acompanhando pelo YouTube. Um grande abraço a todos e obrigado pela participação. Eu vejo que é uma estratégia, né, Kennedy? É uma estratégia para desconstruir, né? Mais uma vez falando isso, como nós falamos ontem, e ao mesmo tempo é o caos da alma humana, né? Por que os casamentos hoje há um temor, há um medo do casamento? Por causa exatamente da cultura interna do ser humano. Quando o homem abandona seu Criador, né? Quando o homem não tem relacionamento com Deus, ele está entregue ao caos das emoções, da razão, dos desejos descontrolados, né? Então, o que eu amo na pregação do Evangelho é que o reino de Deus organiza o caos interno do homem. E quando o homem não tem essa ordem, ele está entregue à razão, à frieza, está entregue aos traumas do passado, está entregue a toda uma forma, uma ideologia toda deformada sobre a vida, sobre a existência. O homem hoje as pessoas são fragmentadas, né? Porque elas não têm um conceito fechado sobre a vida. Então, elas acabam aceitando as possibilidades que surgem. E as possibilidades humanas, elas são infinitamente perigosas, né? A prova do perigo dessas escolhas são as consequências colhidas, como nós falamos ontem. Você olha para uma sociedade complicada, né? Muita dor, muito sofrimento, muita violência, drogas, vícios. Isso tudo como fruto de pessoas fragmentadas, desordenadas, e temem o casamento, porque quando entram no casamento, entram para satisfazer seus próprios interesses, seus próprios desejos. É uma sociedade egocêntrica. Como é que um relacionamento vai dar certo quando 2 pessoas se envolvem e cada um só pensa no seu próprio interesse? Né? Aí haverá uma divergência clara, né? É como se fosse aquela brincadeira de... Como é que chama aquele? Cabo de aço, né? Cada um puxa de um lado. É assim que os casamentos são construídos hoje. As pessoas entram no casamento querendo satisfazer a si e não construir uma parceria, construir um relacionamento, uma aliança, algo produtivo, que é o que a Bíblia nos ensina, né? A buscar acordo, a buscar carinho, a buscar harmonia, a buscar todo um contexto, um ambiente de paz propício à vida. Então, os homens entram desconstruídos nos relacionamentos e, em vez de produzir um ambiente de harmonia, de vida, produzem um ambiente caótico que gera violência, gera desdém, gera adultério, gera traição, gera toda a desordem. Aí começa a querer trazer
aquela pitada nova, aí põe mais um no relacionamento, vamos ter relacionamentos abertos, são buscas desesperadas do homem sem Deus. É como eu vejo tudo isso. Vazios, né? Infelizes. Vamos lá. Kendi, eu entendo que assim, o casamento não cabe certas coisas, não é verdade? O casamento não é compromisso. Exatamente, é um ataque a essa ideia de compromisso que o casal tem um com o outro, de respeito, de amor. Aí numa sociedade que cada vez mais valoriza o individualismo e uma cultura egocêntrica, eu entendo que essa situação que você acabou de mencionar é uma situação que é o extremo dessa ideia de cultura, essa tal de agamia, né? Porque a pessoa, o que ela pensa? Eu não quero compromisso, eu vou ter as relações, então ele está usando, né, de uma certa maneira, se favorecendo, se beneficiando na cabeça dele, tá? Ou dela, né? Eu vou, enfim, né? Ele olha para si mesmo. Eu vou, né, quanto for satisfatório, estou com ele, ou com ela, e amanhã já não estou mais, porque, enfim, não quero nenhum tipo de compromisso, e vai trocando de parceiros e vai levando a vida, né? Vai passando os anos. Só que a gente entende muito bem, né, que os anos vão passando, como é bom ter alguém do lado que cuida, né? Que está junto, que constrói o casamento. Tem isso. Quais os benefícios do casamento, né? É muito bonito de ver, né? Os filhos ao redor. O compromisso familiar é muito protetor. O compromisso familiar é maravilhoso. O compromisso familiar me guarda desses exageros e dessa construção individualista da sociedade. Mas eu vou ler uma coisa aqui, Romanos 1, né? Eu peguei aqui para ler, porque eu acho que Romanos 1, Paulo mostra as consequências, né, da falta de Deus, né? Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, falando de Deus, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes, em seus discursos se desvaneceram. Discursos, né? E o seu coração insensato se obscureceu. Coração que se fecha. Dizendo-se sabe, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Mudar a verdade de Deus em mentira e honrar e servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aí Deus os abandona paixões infames. É o que está escrito aqui. Então é engraçado, né, que a questão espiritual está muito clara em Romanos 1. Quando as pessoas não entendem quem Deus é, não o glorificam como ele é, não valorizam o que Deus valoriza, querem construir outros argumentos dizendo que são sábios, mas o texto está muito claro, né? Não tem nada de sabedoria. Deus os entrega paixões. E aí a gente está vendo tudo isso aí que está acontecendo ao nosso redor. E não vem futuro, né? Uma pessoa solitária que não vai ter ninguém quando envelhecer. As pessoas não percebem, vão envelhecer. Uma pessoa sozinha com 70 anos, imagina? Aí você vai morrer sozinho, sei lá, eu acho horrível. É bom demais envelhecer, cheio de gente em volta, não é não, gente? É uma bênção, né? Eu pelo menos, estou aqui com a minha querida aqui há quase 40 anos juntos. É bom demais, cara. Podemos ter defeito pra caramba, a gente pode ter um problema, podemos ter problema, mas é bom demais, né? Você tem uma companheira que acorda de manhã, te dá um beijo, fala bom dia. Oh, Deus, misericórdia. Eu tô com 63 anos, meu irmão. Imagina se eu fosse um cara solitário aí, tá amarrado. Bispo João, eu conheci uma, o nome não é esse, eu não sei qual é o nome certo, para vocês possam até me corrigir. Destatuadora. Ela retira tatuagens, tá? Ela retira tatuagem. Ela não é tatuadora. Ela tira. Eu tenho um nome, eu não lembro qual é o nome, né, estético para isso, né? Ela retira tatuagem. E aí essa pessoa estava me dizendo que ela tem vários clientes que vão a ela mensalmente para retirar tatuagem. Eu falei, como assim? Aí ela me falou, ele conhece uma mulher
se apaixona e vai lá e escreve o nome da mulher. Mulher da minha vida, e põe o nome, faz o coração. 15 dias depois, a mulher termina com ele, aí ele volta lá com raiva e tira o nome da mulher. Paga para tirar o nome da mulher. Aí disse que tem uma outra cliente também, essa aí ela falou que geralmente dura um pouco mais, 2 meses. Ela vai lá e conhece um homem, se apaixona, é o homem da minha vida, agora vai dar certo, e tatua, né, o nome do homem. Aí, 2 meses depois, ela volta lá nessa pessoa, nessa clínica que ela tem, né, para tirar o nome, para apagar. Eu nem sabia que tatuagem podia ser apagada, né? Aí ela estava me dizendo que tem uma técnica, tem aparelhos, enfim. Eu falei, então eles estão todos machucados, porque deve doer, arder. Eu falei, sim. No ano, eles são meus clientes 3, 4, 5 vezes. No ano, eu só retiro nomes. Diz que a maioria dos clientes dela vão lá para que ela apague o nome daquelas pessoas que se envolveram, entendeu? Olha que... E aí ela falou, é incrível como as pessoas adultas, ela falou, não são jovens, ela falou assim, pastor, não pense que são jovens não, tá? São homens adultos, mulheres carentes, que a cada relacionamento vão lá e gravam o nome do homem. E aí eu ganho dinheiro, ela falou para mim, porque elas vão lá me procurar para tirar o nome. E aí, bicho? As pessoas não querem compromisso, né? Eu estava lendo um artigo do Luiz Felipe Pondé, né, na Folha de São Paulo. O nome do artigo, assim, deixa eu até procurar ele aqui. Ele fala assim, a verdade, o nome do artigo a verdade é que ser mãe atrapalha a carreira das mulheres. Esse é o nome do artigo. A verdade é que ser mãe atrapalha a carreira das mulheres. Ele faz um artigo de uma certa forma ironizando, né, os argumentos, né, que as mulheres usam para não ter filhos, né, mostrando que na verdade é puro egoísmo, né? Hoje em dia as pessoas não têm filhos por puro egoísmo, porque não querem o trabalho de cuidar de um filho e enfrentar o custo, né, de ter um filho. E as pessoas não querem casar por puro egoísmo também, porque elas não querem enfrentar o custo que o casamento traz, né? O casamento traz um custo, o custo de você ter que conviver, de você ter que tolerar uma pessoa muito diferente, de você aprender a ajustar relacionamento, você se alinhar a uma pessoa diferente, você abrir mão da liberdade de solteiro. Enfim, essas coisas mostram que nós vivemos uma época profundamente individualista, né? E que nós somos profundamente egoístas e só pensamos nas vantagens das coisas. Queremos apenas coisas que só trazem vantagens, né? Essa é a razão, porque todo relacionamento traz muito desgaste, né? Todo relacionamento tem um componente de sofrimento, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é muito recompensador, né? Ter filhos é muito recompensador. Traz sofrimento, é óbvio, tudo traz sofrimento na vida, né? A questão não é o custo, a questão é se vale a pena ou não, né? E nós sabemos, por exemplo, para uma mulher, a maternidade é uma das coisas mais gratificantes, é uma das experiências mais fantásticas que uma mulher pode ter como ser humano. Ter o amor por um filho. E muitos fogem dessa experiência por puro egoísmo, por puro egocentrismo, e perdem, né, uma experiência que é divina, né? É uma das poucas experiências que tocam muito com a relação com a divindade, né? Porque uma pessoa gerar um ser humano, né, e poder sentir aquela paixão, aquele amor por aquela pessoa. O que nós vemos hoje é que a referência da nossa cultura, né, e dos nossos valores não é mais a fé cristã, né?
Quando era a fé cristã, as coisas eram muito claras, muito bem definidas. O casamento era a forma de você se unir a uma mulher, não tinha outra forma. Não existia nenhuma forma alternativa. Se você quisesse ser decente, você tinha que casar. Fora do casamento não havia decência numa relação, era uma relação considerada imoral por toda a sociedade. Enquanto foi assim, as pessoas se casavam, as pessoas se sentiam na obrigação de casar. No momento que você tinha vamos dizer assim, a cultura era como uma árvore, né? Que tinha uma raiz muito bem definida, que era a raiz cristã. Essa raiz foi cortada, e aí as pessoas hoje não têm mais referência. Por isso que cada ano surge uma coisa nova. Eu nem sabia o que era a agamia. Quando se colocou lá agamia, eu falei, o que é agamia? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Né? E essas diversas formas de relacionamento, isso aí sempre existiu, né? Sempre existiu gente descomprometida, sempre existiu poligamia, sempre existiu o cara que teve muitas amantes, mas nunca foram formas louvadas, né? Aprovadas pela comunidade. Hoje é assim, né? Todo mundo acha que isso é normal, que não tem nenhuma diferença, porque não existe uma referência do normal mais. Em matéria de união sexual, não existe mais referência de normalidade ou não existe um paradigma, né? O paradigma é o desejo humano. E o desejo humano ele é algo que nunca se satisfaz, né? É uma cabeça de medusa, né? Você corta uma cabeça, aparece 10 outras. Esse é o desejo humano, né? Especialmente o desejo sexual, né? O desejo sexual é uma coisa, se você liberar de uma forma descontrolada, é uma cabeça de medusa, um troço que não acaba, é infinito. Né? E se tudo é normal, basta você desejar, você não tem nenhuma referência, como nós sempre tivemos, a sociedade sempre teve, mesmo na era pré-cristã, né? Havia uma referência, né? O casamento sempre foi uma referência de decência, né? Você tem esse quadro que nós temos aí, né? E é proibido você criticar, é proibido você dizer que está errado, né? Quem diz que está errado, esse é um reprimido, um hipócrita, um neurótico, né? Esse é o nosso quadro, mas nós temos que ter orgulho, é por isso que a igreja é de uma importância vital, né? O cristianismo, nós temos que afirmar o nosso modelo de vida, em vez de ficar aderindo, né, ao modelo de vida sugerido pelo mundo. Não, por isso eu sou um defensor apaixonado do casamento, porque eu sei que o casamento normaliza isso. O casamento é o remédio para isso aí. O casamento é o antídoto para essa loucura toda. Se você não gostou de Madonna, se você não gostou da sexualização exagerada das crianças, se você não gosta da hipersexualização que há em todas as coisas, na publicidade, nas novelas, na televisão, saiba que o antídoto para tudo isso é a valorização do casamento. O casamento é o remédio para essa loucura, né? Porque o casamento é a solução de Deus. A solução que Deus deu, né, para a regulação saudável do desejo sexual humano é o casamento. Pura e simplesmente, o casamento civiliza nossos desejos. Põe os nossos... Né, o casamento tem um poder civilizatório. Ele ajusta, né, nossos instintos sexuais, né, dentro de um leito saudável, né? Se você não coloca o casamento dentro desse leito, acontece o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul com as cheias, né? Os rios fazem um estrago tremendo na sociedade, que é o rio do desejo sexual, né? Se você não coloca ele num leito adequado, que é o casamento, que é o leito que Deus criou, você gera destruição, que é o que nós estamos vendo. Tem um comentário aqui da Paula. Eu quero mandar um abração a todos que escreveram. Eu vou ler o da Paula agora aqui, porque é em cima desse assunto. Ela falou assim: seria lindo se hoje em dia o homem fosse o provedor da casa. Olha só. Podendo a mulher dedicar aos filhos, marido e ao lar. Hoje, o provedor de 90% dos lares é a mulher, que continua tendo de cuidar de todos. Né? Então, quem é a mulher? Aí eu não consigo ler aqui, sabe? Aí tem um coraçãozinho aqui na frente que ela faz um comentário bem interessante aqui.
em relação a isso. Eu acho que ela merece uma resposta, viu? Paulo, obrigado. A mulher entende o peso de cuidar de todos e não ser cuidada. Olha, forte comentário dela, hein? Acho que ela merece, todos merecem uma resposta, mas como o Bispo João estava no assunto, eu acho que ela, nos ouvindo, escreveu aqui, eu gostaria que você respondesse a ela aqui. Acho que ela faz uma constatação que é uma realidade hoje, né? É uma realidade, né? E aí? Por isso que eu queria uma mulher aqui entre nós nessa hora, né? Porque eu sabia que esse assunto ia pegar para as mulheres, né? Entendeu? Quem pode responder a Paula aí? Só tem macho aqui, né? Difícil. Vai lá, Bispo Paulo. Eu não sei se o índice chega a ser esse tanto aí, 90%, né? Mas realmente é um fato. Os dias de hoje, inclusive. E tem, em alguns casos, a gente lida com todo tipo de pessoa, né? Por conta do pastorado na igreja. E tem alguns casos onde algumas mulheres fazem questão dessa posição. Não que eu diga que elas gostem, tá? Mas, sei lá, de alguma forma procuram isso porque querem também ser produtivas, né? Querem colocar seus dons, seus talentos aí à disposição do suprimento do lar, da família e da própria autorrealização, no bom sentido da palavra, claro, né? Então, por conta disso, esse fenômeno, talvez hoje em dia, ele seja cada vez mais presente, inclusive também pelo fato de que, economicamente falando, né? Isso daí dá uma alavancada muito boa no lar. Óbvio que os papéis não deveriam ser invertidos, a ponto de que a mulher carregasse o peso maior e o homem, literalmente, digamos assim, se ausentasse, né, da sua característica enquanto provedor. Nesse caso, realmente a gente tem uma distorção aí do quadro, né? Onde não se encontra a realização plena da natureza do plano divino. E, realmente, eu concordo com ela, seria um sonho mesmo, se fosse possível, na primeira colocação dela, aquilo que ela falou ali, de o homem vai, né, vai à caça, volta com a provisão, enquanto isso a esposa ficou ali, cuidou, enfim, seria um sonho. Mas voltando lá para a questão da agamia que você colocou aí, né? Talvez um neologismo ou já algum tipo de conceito antigo, mas que não é tão divulgado, tão popular. De fato, eu conheci dois tipos de pessoas, eu convivo com dois tipos de pessoas, não estou falando uma e outra, estou falando 2 minutos para acabar o programa, hein, gente? Fechar aqui rapidão. Essa coisa da agamia tem uma resposta em Eclesiastes, né, gente? Onde fala para que um homem trabalha, ganha, conquista o seu bem e não tem uma esposa, não tem filhos com quem compartilhar e dividir, né? Bispo Hugo falou, o cara tá com 70 anos, tem lancha, tem avião, tem jet ski, tem Mercedes, BMW, tem mansão, tem tudo, tem dinheiro a rodo e, tô com 70 anos de idade e tudo isso é só para mim? Que sentido que faz isso na vida? Eu não consigo entender que uma pessoa é realizada tendo tantos bens e não poder privilegiar ninguém com isso, né? Nós vamos continuar. Depois, vocês que estão nos acompanhando aqui, ou quem não está no YouTube, acesse o canal Café com Maná, porque a gente sempre estende um pouquinho ali, se estende um pouquinho no YouTube, tá? Vamos lá, então, Bispo... Só lembrar que hoje é dia de culto, né? Na Sara Nossa Terra, 8 horas. Procure uma Sara Nossa Terra perto de você. Hoje é dia de culto de fé e milagres. Estamos numa campanha maravilhosa, né? Aqui, pelo menos na Zona Norte, nosso culto de terça é sobrenatural. Então, espero você aqui na Zona Norte. Deus abençoe. Amém. Estamos aqui na Comendador Castro 553, Porto Alegre, 20 horas, nosso culto. Às 19 horas já estamos ali orando. Amém. Convido também, né, os que estão aqui na Grande São Paulo, Avenida Carmine Gragnano, no centro de Jandira, às 8 horas, nossa campanha hoje.
Maringá, Avenida Carneiro Leão 10, terça-feira, 20 horas. Hoje, 19h30, Sara Nossa Terra, Criciúma, Viriato Correia 128. Vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que é interessante, né? Hoje, quando um pai vai abençoar o caso, uma filha, por exemplo. Aí, né, Denis, o rádio, né? Vai ficar só no YouTube. Vamos continuar aqui no YouTube. Rapidinho essa pergunta. Florianópolis e São Paulo. Isso. Olha só. Um pai hoje, acho essa pergunta interessante, tá? Ele tem uma filha, a filha vai casar. Pegando aqui o gancho do comentário da Paula, né? Eu acho que seria errado um pai dizer assim para a filha: filha, você quer casar? Certo? Para você casar hoje, o teu marido tem que, no mínimo, sustentar você. Senão você vai ser igual segundo a Paula, 90%, também acho que não é tudo isso, viu, Paulo? Das mulheres, mas é muito grande esse número de mulheres que hoje precisam trabalhar. E feliz a mulher que pode ficar em casa e cuidar dos filhos e cuidar da casa. Feliz, bem-aventurada. Acho que quando ela fala 90%, ela não quer dizer que essa mulher é a única provedora, mas ela 90% dos lares, a mulher também é provedora. Isso. E não sei se chega a 90%, mas é um número realmente bem grande de mulheres que trabalham, né? Entendi. Foi o que entendi também. Isso. Obrigado. A mulher não é a única provedora, mas ela é também provedora, né? Ela não pode se dedicar com exclusividade à missão. É raro hoje, na verdade, eu acho que ela tem razão, porque hoje imagina as pessoas que você conhece hoje. Qual é a mulher que não trabalha das pessoas que nós conhecemos? São pouquíssimas, né? Pouquíssimas. Ela coloca aqui, ó: sou cristã, casada, tenho uma filha e teria outros filhos se não tivesse que trabalhar fora. Mas, infelizmente, a realidade é outra. Né? Legal. A Reni Marinha, da Sara Nossa Terra de Morumbi. Um abraço, Reni. Deus abençoe, bem-vindo. Vamos lá. Hoje, né, eu acho que também as meninas, talvez as mulheres, podem fazer esse cálculo. Né? Podem fazer. Uma vez eu assisti uma palestra do autor do livro, o Bispo Robson, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Eu esqueci o nome dele agora. Ele escreve sobre dinheiro, sobre finanças, né? Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E aí ele contou numa palestra, né? Foi até na Fiergues, né? E ele falou assim para a futura esposa dele. Ele acho que é de São Paulo. Ele falou: eu só tive uma mulher, uma namorada, minha esposa, começamos a namorar muito cedo e ela queria casar logo. Eu disse para ela, eu falei para ela assim: espera eu chegar ao meu primeiro $1 milhão e nós vamos casar. E ele é daquele tipo de homem que não compra uma bala house, uma Coca-Cola. Tudo ele guardava o dinheiro, investia, ele investiu muito. Aí ela falou, mais ou menos assim, ela falou: poxa, 1 milhão? Nós vamos casar daqui a 1 milhão de anos. Ela falou: não, antes dos 30 anos nós vamos casar. E aí ele casou antes dos 30 anos e falou para ela assim: agora eu posso casar porque você vale mais do que 1 milhão, é o mínimo que eu posso te dar para te sustentar. Ele romantizou isso, né? E aí ele falou que, por causa dela, eles enriqueceram juntos. Ela compreendeu, esperou. Vocês não acham também que hoje os jovens eles casam assim a rodo? Vamos juntar, eu ganho um pouquinho, tu ganha um pouquinho, dá 2 pouquinhos, vamos viver junto. Aí depois começam as crises, porque uma das maiores causas de separação é a vida financeira. E acaba sobrando para a mulher, na maioria dos casos. Esse peso maior é da mulher, porque a mulher chega em casa, ela vai arrumar a casa, ela vai lavar roupa, ela vai lavar louça, ela vai limpar. Então, e ela chegou de um dia pesado de trabalho também. Isso influencia muito, viu, gente? Eu acho um absurdo falar que a mulher tem que chegar e lavar, passar. Eu acho que não tem nada a ver, né? Isso aí foi no século passado, sei lá, foi lá em 1930, porque aqui em casa, meu irmão, eu lavo louça, eu arrumo casa, eu faço tudo que tem que fazer, não tem negócio de que é a mulher que faz. Uai, Kennedy, o que acontece na tua casa? Misericórdia, irmão. Não, aqui em casa eu também ajudo dentro da... Não tenho talento, não sou... Tem homens que são talentosos,
né? Na Ju. Eu faço churrasco. Essa conversinha mole, não. Essa conversinha eu faço churrasco no domingo, eu lavo louça, eu arrumo meu quarto aqui, entendeu? Eu fico responsável por eu tiro o lixo, né? Tem umas responsabilidades, né? Dobro minha roupa. Eu queria ser como o Bispo Paulo. Eu passo a minha roupa, né? Ninguém passa a minha roupa. Quem passa a minha roupa sou eu. Pô. Olha aí. O Paulo Renato é imperador. Imperador. Não é nem. Ele é imperador. Sabe? Eu queria ser como ele, mas eu sou aqui em casa, eu confesso, não consigo. Tento ser rebelde. Você passa a tua roupa, Kendi? Hã? Passa a tua roupa? Não passo. Não preciso passar. As roupas já vêm, já saem da máquina, já passadas. Mas, enfim, é verdade. As pessoas hoje casam e não fazem as contas para casar, né? Também. Né? Não fazem as contas para casar. Eu faço compra em supermercado. Sou eu. Várias coisas assim de casa que a gente tem que fazer, né, cara? Tem que trabalhar junto, né? Olha o comentário da Elis. Olha só, interessante, viu? Sou de uma geração que foi criada para não depender do marido. Isso é muito normal. Palavra dos meus pais. Difícil abrir mão do controle, mas ao mesmo tempo é libertador. Entendeu? É verdade. Com a normalização do divórcio, é muito arriscado para uma mulher, cara. Numa sociedade que valoriza o casamento, a mulher tem esse direito entendeu? De se dedicar à sua missão de mãe, de educadora dos filhos. Agora, numa sociedade do divórcio, como a nossa, né, que é a sociedade do divórcio, que segurança tem uma mulher? Se o marido ali, com 10 anos, 5 anos de casa, pode ir embora. Entendeu? Se ela não tem trabalho, ela não tem nada, ela precisa ela precisa trabalhar, porque a cultura, né, a sociedade criou um sistema que coloca totalmente em risco a mulher que se dedica ao seu papel de mãe, né? Verdade. Bem interessante. Não é à toa que Jesus é severo contra o divórcio. Não é à toa que Deus fala, eu odeio o divórcio, né? Nós sabemos que as pessoas se divorciam por várias razões, a gente não está julgando aqui os divorciados, né? Mas que a realidade é que, diante da realidade do divórcio, da perspectiva do divórcio, que assombra todo o casamento, as mulheres não têm segurança, cara. Entendeu? É isso aí. Bom, a minha mulher é tão bem cuidada que ela não envelhece. A cada dia ela parece mais nova. As pessoas ficam encantadas quando ela revela a idade dela. Eu vou ter que sair porque eu tenho que preparar o café para ela, certo? Fazer ouvir mexido. Conversa mole para boi dormir. Arrumar a mesa. Mas eu faço isso todo dia. Conversa mole para boi dormir. Gente, um grande abraço para vocês, um grande abraço aos nossos ouvintes aí do YouTube. O tema amanhã é meu, eu já mando para vocês no grupo aí. Oi? Amanhã o tema é meu, eu já mando no grupo. Legal, gente, legal. Obrigado, gente, pela audiência, viu? Divulgue o nosso canal, gente, divulgue o nosso canal, ele é legal, entendeu? É interessante. E hoje é um bom tema, hoje os nossos temas são bons para serem enviados para outros, né? Eu acho que não ficou muito claro o que é a agamia, né? E hoje é um bom tema, hoje os nossos temas... Não ficou. É confuso falar sobre isso, né? Eu pensei que o meu filho... A agamia é sem compromisso. Relacionamentos sem compromisso. A agamia Agamia é a união comprometida, né? Gamos, vem do gamos grego, né? A agamia é o solteiro que não quer compromisso nenhum, ou os relacionamentos que são em que a pessoa se relaciona, mas continua solteira, sem compromisso. Um grande abraço. Aí, Kennedy, a Carla Gasparotto falou: Miguel, esse negócio de ter talento para poder ajudar em casa. Tá vendo? Não, eu sem talento, é isso que eu quis dizer. Tem homem que é talentoso. Tem o Bispo João, um baita cozinheiro, né? Um baita cozinheiro. Bispo Paulo Renato. Fala muito!
Lembra do Tite? Fala muito! Falar em Tite, vocês não falaram do Corinthians, hein? Corinthians ressuscitou. Bateu no Fluminense. Aqui, não tem corintiano. 2-1 ontem, hein, Bispo? O Fluminense duas falhas, 2 gols do Fluminense, viu? Esse é o problema do Diniz. O Lima entrega, 2 gols entregados. Era para ganhar ontem, cara. Gente, um grande abraço para vocês, hein? Abração. Aí. O Bispo Paulo Renato sabe que esse assunto ele não pode falar nada. Tchau, gente. Tchau, Bispo. Tchau, Bispão.